Bem, bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso sobre Lume, repositório digital da URGS e o acesso aberto. O meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária da Biblioteca Central da URGS e vou ministrar o curso hoje com o apoio da Gabriela, que se apresenta então na sequência. Bem-vinda, Gabriela. A gente não te ouve. Ok, tudo bem. Vamos esperar a Gabriela enquanto a gente vai fazendo um suspense aqui sobre o Lume. Agora vocês me ouvem? Agora sim, bem-vindo. Estava o microfone errado selecionado. Eu sou a Gabriela, sou assistente administrativo, trabalho lá no Lume. Também hoje vou estar no apoio aqui da Dirce. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários, que eu chamo aqui. É isso. A nossa atividade é interativa. A Gabriela também é bibliotecária, tem experiência no tema, vai nos apoiar aqui para que a gente possa ter um diálogo, então, uma interação no chat, se necessário. Acionamos o áudio também sem problemas, tá? Hoje, então, nós vamos falar do Lume, que é o repositório digital da URGS, dentro dessa programação de cursos do Super 8, projeto de extensão das bibliotecas URGS, que visa ampliar, então, desenvolver competências para a gente lidar cada vez melhor com a informação, com as fontes acadêmicas e profissionais, para a gente qualificar a nossa produção acadêmica também. Então, esse é o tema do curso hoje. E antes de iniciar, vamos passar alguns avisos para vocês, então. Primeiro, dar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês nessa nossa atividade. Segundo, dizer que nós temos uma lista de presenças, tá? Pedir que vocês preencham a lista de presenças uma vez durante a atividade, para que a gente possa, então, atribuir certificados aos participantes. Os certificados vão estar disponíveis no portal de extensão da URGS. Em geral, eles demoram um pouco para ser validados, depois vão estar lá disponíveis para vocês. A gente tem o link do portal de extensão e do tutorial para emissão de certificados, então, no portal de extensão, que é disponível, está lá disponível gratuitamente para toda a comunidade URGS e também com acesso para a comunidade externa. Ok? Então, preencham a lista de presenças e fiquem atentos aos seus certificados. Bem, esta apresentação que está na tela, ela já está disponível para vocês. A gente vai disponibilizá-la aqui no chat, ok? E vocês podem, então, fazer o download dessa apresentação para usá-la como uma fonte, assim, de apoio para o uso do Lume e de outros temas que a gente vai tratar hoje. Tá bem? E creio que são esses os nossos avisos, a gente já vai iniciar então, e pedir que vocês fiquem conosco até o final. A nossa previsão de curso é entre 1h30 e 2 horas, fiquem com a gente e ao final façam a avaliação desse curso para que a gente possa aprimorar sempre, né? Tornar esse curso melhor para todos, ok? Então, agora a gente vai desabilitar as nossas câmeras para que a tela fique maior e a gente possa seguir com a nossa atividade. Bem, hoje a gente fala, então, sobre o Lume, né? Falaremos sobre acesso aberto e ciência aberta, temas relacionados aos repositórios digitais institucionais. Falaremos de instruções dos autores, se houver autores interessados, né, na publicação no Lume, quais são os trâmites para isso, que, na verdade, quais são os caminhos que levam, né, para a publicação e depois a disponibilização no Lume. Falaremos das formas de pesquisa, como buscar informação, navegar pelas comunidades e coleções e, por fim, da criação de perfil de interesse para ser avisado a cada nova publicação que tenha num assunto que seja do nosso interesse, então. Vamos começar com uma definição básica, né? O Lume, então, eu já falei que se trata de um repositório digital institucional. Ele é um serviço de informação dedicado ao gerenciamento da produção intelectual da nossa universidade, da URGS, e ele se dedica, então, a coletar, reunir, armazenar, organizar e dar acesso de forma ampla à produção
né, produzida, a informação produzida na universidade. Então, vejam que, além de a questão do acesso amplo, de ser um repositório de acesso aberto, ele é um repositório institucional, de modo que todo o conteúdo que está armazenado no Lume é conteúdo produzido na universidade, na URGS. Essa é uma característica, então, de um repositório digital institucional. E já estou falando das características, vamos então destacar que se trata de uma ferramenta de informação institucional, multidisciplinar, ou seja, que abrange diversas áreas do conhecimento, todas as áreas, todos os temas tratados na pesquisa, na produção do conhecimento na universidade, e também envolve uma diversidade de publicações e objetos digitais. Então, nós temos a publicação de diversos tipos de documentos no fazer da universidade, desde os trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações, até artigos, patentes, objetos digitais e diversos tipos de materiais que estão contemplados no Lume. Destacamos também a característica do Lume de ser um repositório de acesso aberto. E essa ideia a gente quer compartilhar com vocês hoje, porque a URGS tem como diretriz institucional né, a ciência aberta, favorecer o acesso aberto, em especial à informação produzida aqui na universidade, e o Lume é o nosso principal instrumento de promoção do acesso aberto. Então, vejam que essa característica é muito importante, muito cara para a universidade, e vamos tratar um pouco mais sobre ela, então. Bem, o Lume se propõe, então, a preservar a nossa memória institucional a partir da sua produção acadêmica, artística, cultural, né? Ele também contribui para a melhoria do sistema de comunicação científica, e esse sistema, esse ecossistema de comunicação científica, ele é bem amplo, diverso, ele envolve desde nós, usuários de informação, produtores que somos, até grandes editores, grandes agregadores de informação, né, as bases de dados e tal. E o Lume contribui com esse sistema de comunicação científica ao disponibilizar em acesso aberto a produção da universidade e dar visibilidade, divulgar isso para o mundo todo na internet. Então, amplia a visibilidade dos resultados de pesquisa da URGS, né, e de seus pesquisadores, de seus alunos, seus acadêmicos, por disponibilizar dessa forma e ter essa recuperação ampla que o Lume tem na internet, a partir do Google, a partir de portais, bases de dados que também recuperam informação a partir dele. O Lume também quer dar acesso livre e aberto, né, a documentos acadêmicos, científicos, artísticos e administrativos. Ele inclui documentos administrativos, relatórios, planos e outros documentos desse caráter produzidos na universidade. E, por fim, né, importantíssimo promover o uso desses documentos, o uso dessa informação para o estudo, a pesquisa, a produção de novos conhecimentos por pessoas do mundo todo. Então, temos esse repositório que muito nos orgulha e que tem essas características todas, esses objetivos também. Bem, essa é a página inicial do Lume. Nós não vamos começar navegando pelo Lume propriamente, mas sim falando um pouco mais sobre os recursos disponíveis no repositório. Eu falei que se trata de diversos documentos, e nessa tela a gente tem, né, uma diversidade de tipos de publicações e documentos que estão disponíveis, então, no nosso repositório, que vão desde os tradicionais trabalhos acadêmicos, né, livros, capítulos de livros, artigos, até um material mais diverso, como fotografias, vídeos e áudios, legislação da universidade e vários outros que fazem com que o nosso repositório seja diverso e preserve a nossa memória institucional e a divulgue das mais diversas formas, com as fotografias, por exemplo, que então refletem a memória da universidade, os vídeos e áudios, os recursos educacionais que são produzidos pela comunidade URGS e lá estão disponíveis, então.
Então, um repositório institucional, um repositório digital, ele tem, em geral, essa amplitude, né, de ter diversos documentos. E repositórios institucionais, essa característica de serem multidisciplinares. Bem, aqui a gente apresenta as principais comunidades do Lume, que são as principais coleções, que para fins do repositório nós chamamos de comunidades, então, né? E nós temos comunidades diversas, com destaque para a comunidade de eventos URGS, então, chamando a atenção para o fato de que todos os resumos, os trabalhos de eventos que temos na universidade são disponibilizados em acesso aberto no Lume. Então, por exemplo, as pessoas que enviam seus trabalhos para o Salão URGS, nos seus diversos salões, terão os trabalhos publicados, divulgados aqui no repositório de forma ampla para o mundo inteiro acessar. A gente está prestes a realizar o Salão URGS 2025, que é um salão recordista em número de trabalhos, né? E então esses trabalhos, em sequência, né, logo após a apresentação, eles serão tratados para serem incluídos nessa seção de eventos do nosso repositório. Temos também um grande destaque, que é a quantidade aqui de teses e dissertações produzidas na URGS e disponível no Lume. Esses dados são de maio, né? A gente tinha feito o levantamento, agora a gente está muito próximo de 50 mil teses e dissertações produzidas na URGS, e essas são as teses e dissertações disponíveis em meio digital. Nós temos, então, nas coleções das bibliotecas, mais documentos impressos no Lume, são quase 50 mil. Isso é um volume bastante significativo. Aí a gente tem a produção científica da URGS, que inclui artigos, trabalhos de eventos, capítulos de livros e outros, os recursos educacionais e trabalhos acadêmicos e técnicos, que vão incluir os TCCs, trabalhos de conclusão de curso de graduação. Então, alunos de graduação, quando defendem o seu trabalho, né, apresentam o seu trabalho de conclusão de curso, também vão preencher um termo. Esses trabalhos serão entregues à biblioteca da unidade acadêmica, que fará o registro dessas publicações e o encaminhamento dessas publicações para o Lume. E aí, eu passei, mas aqui no início nós temos a coleção de acervos, que é mais diversa, que vai incluir fotos, vídeos, vários outros tipos de publicações, e também tem um número significativo de documentos. Para além do número, nos importa saber a abrangência do armazenamento dessa informação da universidade, que é bastante significativa e que tem reflexos no mundo todo pelo acesso disponibilizado na internet. Então, é o conhecimento da URGS circulando amplamente em acesso aberto e servindo de base para produzir novo conhecimento para o aprendizado, para todas as questões que se tratam de informação e aprendizado que cultivamos na universidade. Bem, eu falei que o Lume é um orgulho para nós e é um orgulho institucional e para o Brasil também. O Lume ocupa posições de destaque em ranking internacional. Geralmente, ele está entre os 8 repositórios institucionais mais bem posicionados no mundo, né? Nesse ranking de repositórios, que é o Transparent Rankings, e então, que é publicado por esse órgão, o Cybernetics Lab. E esse destaque a gente, vez por outra, vê na página da universidade, né, o Lume ocupando posições de destaque. Recentemente, nós ocupamos a 2ª posição, num dos anos anteriores aqui, atrás apenas do repositório institucional da NASA, e então isso nos orgulha muito. É o repositório institucional da URGS, com os trabalhos que todos nós produzimos, ocupando posições de destaque no mundo. E essas posições de destaque, elas se devem à importância desse repositório, dos seus conteúdos. Vocês viram a quantidade de conteúdos, né? A produção qualificada da URGS, qualificada em termos tanto de trabalhos acadêmicos bem produzidos, quanto com integridade acadêmica, que é um tema que é muito importante para nós. E então, o Lume ocupa essas posições.
Além disso, é um trabalho colaborativo entre o CPD da URGS, Centro de Processamento de Dados, que mantém o Lume, né? Tem uma equipe, então, que mantém o Lume, e tem um trabalho, então, entre o CPD, Lume e as bibliotecas da URGS, que fazem o registro de toda a informação, né? Quase toda a informação no SAB, que é o nosso catálogo online, e depois enviam, então, essa informação para o Lume. Por isso, os metadados do Lume são bastante qualificados e contribuem, assim, para essas posições de destaque. Então, parabéns para todos nós, né, que construímos o Lume, mantemos o Lume, para todos os estudantes que desenvolvem seus trabalhos, para toda a comunidade que contribui para isso no seu dia a dia, tá? Então, é um destaque bem importante no nosso repositório institucional. Bem, vou fazer uma pausa aqui. Tudo bem com vocês até aqui? Bom dia para quem está chegando. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Como estão? Tudo bem? Todos felizes em conhecer o Lume, nosso destaque. Agora vamos adiante, então, falar um pouquinho sobre o Lume e sua relação com o acesso aberto. Então, né, acesso aberto, o termo em inglês muito conhecido, Open Access. O acesso aberto, então, ele se constitui pela disponibilização livre na internet de conteúdos, permitindo que qualquer usuário leia, baixe, copie, distribua, imprime, busque, crie links e utilize os textos para qualquer propósito legal, para qualquer propósito acadêmico, profissional, sem outras barreiras financeiras, legais ou técnicas, além daquelas inerentes ao acesso à internet. Li todo esse parágrafo para mostrar a abrangência do acesso aberto. Ele permite, então, não apenas a disponibilização livre na internet, né? O Lume disponibiliza livremente os seus conteúdos, mas ele permite que se leia, que se baixe, que se distribua, que se imprima, né? Conforme as licenças que estão em cada trabalho. O acesso aberto, ele tem essa disponibilidade ampla e essa possibilidade de uso amplo para produzir novos conhecimentos. Então, essa característica é bastante importante para nós. E a única restrição para a qual a gente deve estar atenta, né, quando fala de acesso aberto, é a questão das licenças, do copyright, como que aquele autor, né, atribuiu as licenças àquele trabalho, né, para que a gente não viole os direitos autorais. O direito moral sobre a autoria, ele não tem nenhum prejuízo por estar em acesso aberto, ao contrário. Quando a gente disponibiliza os nossos conteúdos em acesso aberto, disponibiliza nosso conteúdo, nossa tese de dissertação no repositório, a gente está registrando o nosso trabalho, né? Disponibilizando e dizendo, fui eu que disse isso, fui eu que escrevi aquilo, fui eu que fiz essa descoberta. Então, a disponibilização em acesso aberto, ela é boa porque ela contribui para o registro da sua informação. E de acordo com a licença que você colocar, os autores vão poder, os leitores, enfim, novos agentes, novos atores poderão utilizar aquela informação de diversas formas. A gente tem visto bastante o uso das licenças Creative Commons, que são licenças mais abertas e que permitem, né, diversas ações dos usuários, como a distribuição, etc. E tudo isso que nós estamos falando demonstra que a informação aberta favorece o acesso ao conhecimento e a produção de novas informações. O acesso aberto é uma modalidade de disponibilização e acesso, então, que não altera a questão do direito moral e do direito autoral. E a gente vai sempre fazer a citação adequada a esses conteúdos, né, quando utilizar da mesma forma que se fosse um livro impresso, utilizado a partir de uma coleção de biblioteca. Isso é tranquilo, tá? Então, essa é a questão do acesso aberto, que é uma característica do Lume. O Lume nunca foi de acesso fechado e não será, porque essa é a característica que faz o Lume ser um repositório institucional que é na universidade.
Bem, o acesso aberto ele tem diversas vias ou formas de acontecer, né, conforme está apresentado nesse slide. Nós temos o acesso aberto por via dourada, que é quando as revistas, em geral, aqui a gente está falando de artigos, de revistas, né, quando as revistas publicam os artigos em acesso aberto, podendo cobrar ou não taxas de publicação do autor. Tá? Então, o acesso aberto, ele pode, assim como as revistas, né, fechadas, cobrar ou não taxas de publicação aos autores. Originalmente, ele era aberto sem taxas de publicação, agora o mercado editorial vai colocando novas dinâmicas e nós temos, então, uma característica de APC, que é o Article Processing Charging, que são as taxas do autor, então. Tá? Então, a via dourada é quando a revista publica em acesso aberto. A via verde, ela é um pouco mais ampla, porque ela permite que, além de publicar, ela permite que aquela revista, então, a revista permite que o arquivamento de alguma versão do trabalho em repositório digital. Vamos falar um pouco melhor, que eu me embolei. Enquanto a via dourada ela se caracteriza pelas revistas que publicam em acesso aberto, a via verde ela é mais ampla, porque além de publicar em acesso aberto, ela permite o arquivamento de alguma versão do trabalho em repositório digital. Depois nós vamos falar sobre versões dos trabalhos, tá? Mas essa permissão de arquivamento é muito importante, porque é isso que permite que os trabalhos, os artigos, né, publicados por docentes, enfim, técnicos, alunos URGS, possa ser arquivado num servidor URGS e disponibilizado no repositório digital. Ou seja, para disponibilizar informação no Lume, a gente segue toda uma política, né, direitos, né, de arquivamento dessas publicações. Ou seja, a via verde, ela é um pouco mais ampla, então. E aí a gente tem agora uma diferenciação da via diamante, que então a revista publica em acesso aberto, sem cobrar taxas ao autor. Então, via diamante, por exemplo, a URGS tem uma série de periódicos científicos e a URGS estimula que esses periódicos, essas revistas científicas publicadas pela URGS, sejam, então, da via diamante, ou seja, que publiquem sem cobrar taxas de publicação. Esse é o estímulo da universidade a partir do seu programa de apoio a periódicos, que é mantido pela nossa pró-reitoria de pesquisa. Tá? Então, essas são diferenças entre as formas de publicação do acesso aberto e que tem impacto, especialmente pela via verde, né, no arquivamento e na formação de coleções no Lume, portanto, naquilo que a gente vai acessar no Lume, nosso repositório digital. Bem, nós falamos até o momento de acesso aberto à publicação, à informação bibliográfica, ou seja, aquilo que nós produzimos como uma produção acadêmica que se torna uma publicação, de alguma forma, né? Embora a tese de dissertação, trabalho de conclusão tenha uma produção e não efetivamente uma publicação por editora, ele tem um processo de divulgação, né? Então, nós falamos em acesso aberto à produção científica, à produção artística, à produção cultural. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ciência aberta, que é um conceito mais amplo e que, como eu disse, é um conceito muito importante para a universidade também. Então, a ciência aberta é uma prática científica que permite que outros possam colaborar e contribuir a partir de dados de pesquisa disponibilizados, notas de laboratório e outras informações para possibilitar o reuso, a redistribuição e a reprodução da investigação e dos dados e métodos de pesquisa. Tá? Então, enquanto nós falávamos de produção antes e acesso aberto, agora a gente está falando de ciência aberta, porque ela vai envolver todo o processo de pesquisa, incluindo a publicação e o acesso aberto. Tá? Depois a gente vê os elementos, enfim, que formam a ciência aberta. E a ciência aberta visa, então, ampliar o rigor, a responsabilidade
e a reprodutibilidade da pesquisa. Vejam que são conceitos muito importantes aqui. Rigor na produção acadêmica, que temos muito na universidade, esse cuidado, né? Eu falei antes da importância da integridade acadêmica, de produzir, citar os autores, né? Produzir informação de forma ética. Então, o rigor envolve tudo isso. E também a responsabilidade que temos quando produzimos os nossos trabalhos acadêmicos, técnicos, assim por diante. Outra questão importante é a reprodutibilidade. No momento que a gente fala em ciência aberta e a gente tem diversos processos de pesquisa abertos, isso vai permitir que se reproduza, que se refaçam esses estudos e a partir disso se possa tanto comprovar a informação que foi divulgada, como a partir deles ter um aprendizado para produzir novos conhecimentos. Então, reprodutibilidade é um conceito importantíssimo dentro da ciência aberta. A ciência aberta se baseia em princípios de inclusão, informação para todos, de justiça, de equidade e partilha de conhecimento. Então, né? E também de valorização de todos os envolvidos, né, no processo de pesquisa, do respeito, do cuidado com os nossos pesquisados, conosco, com todo o processo. O objetivo mais amplo, assim, da ciência aberta é favorecer, então, a participação, colaboração, a revisão, refutação de resultados e a melhoria da ciência como um todo e o reuso para benefício de todos. Então, se fala muito em abertura de dados, reuso de dados, para que se possa a cada vez mais melhorar a ciência e também os seus resultados para o benefício da sociedade. Então, a ciência aberta é um conceito que transversal, que perpassa todo o fazer da universidade. Hoje a gente vai falar de pesquisa, né? Mas a própria formação acadêmica, ela é orientada por princípios de ciência aberta, porque a nossa formação, ela trabalha com métodos científicos, ela tem esse olhar para a informação disponível para todos, a informação como um bem público, que é um princípio para a universidade, e assim por diante, tá? Então, esse conceito mais amplo de ciência aberta. Aqui a gente apresenta para vocês um guarda-chuva da ciência aberta, proposto pela Fiocruz, né? E essa ideia do guarda-chuva, ela é bastante comum, bastante disseminada, porque vai fazer esse olhar de que ciência aberta envolve vários elementos, entre eles, então, nós falamos do acesso aberto, dados de pesquisa abertos, a ciência cidadã, que é a ciência feita com a colaboração de pessoas, né, de pessoas da comunidade, de cidadãos em geral. Então, tem vários grandes projetos nacionais, por exemplo, eBird, que é um grande projeto de estudo de pássaros e que tem coleta de dados feita por cidadãos em diferentes partes do país. Essa é a ideia da ciência cidadã. Não é uma metodologia em que a gente vai à sociedade e estuda a sociedade. Não, aqui ciência cidadã significa que a sociedade contribui com a coleta e análise dos dados para a ciência. E isso traz um olhar muito interessante, porque daí vai envolver informação dos mais diversos locais, né, no nosso país, por exemplo, que é tão amplo, e envolvendo, inclusive, comunidades originárias e assim por diante. E isso amplia o olhar da ciência. Então, esse é o olhar da ciência aberta. Outro aspecto importante da ciência aberta que ela traz é a revisão por pares aberta. Toda a produção científica qualificada passa por revisão por pares. Quem são esses pares, então? Quando a gente produz um artigo, por exemplo, esse artigo é enviado para especialistas avaliarem e decidirem pela publicação ou não. Eles geralmente são nossos pares, pessoas da nossa área. E a revisão por pares, ela vem desde o século XVII, XVIII, né? E ela é caracterizada por ser fechada, como se diz mesmo, esqueci o termo agora, mas não era aberta. Então, assim,
esqueci o termo. Vamos lá, vamos ver se a Gabriela me ajuda. Revisão por pares, tradicionalmente é fechada, de forma que seria os revisão autores... às cegas? Isso, obrigada. Às cegas, obrigada. Revisão por pares às cegas. E agora ela tende a ter uma abertura. Às cegas significa que os autores e os avaliadores não sabem quem são entre eles, nem os avaliadores sabem quem são os autores, nem os autores sabem quem são os avaliadores em geral. A revisão por pares aberta abre essa informação não só sobre quem são os revisores, mas também a avaliação, os pareceres que são emitidos. Então, isso é a ciência aberta pela revisão por pares. Outro item do nosso guarda-chuva aqui, código aberto para software de código aberto, isso é bastante importante, né? A gente trabalha também com isso. Outro item, caderno aberto de laboratório, notas de laboratório, como quiserem chamar, né? Essas notas serem abertas também favorece, né, a questão tanto do desenvolvimento da ciência quanto da confirmação e da reprodutibilidade. Nós temos também os recursos educacionais abertos, contemplados pelo LUME. Recursos educacionais abertos são recursos que a gente usa para a formação, para a educação, né? E o LUME tem, então, também uma comunidade de recursos educacionais lá dentro. Aliás, tem recursos educacionais dentro da comunidade Acervos, né? E nós temos as redes sociais científicas. A gente tem observado um crescimento muito significativo de redes sociais ou perfis, né, de canais de comunicação científica, ou de divulgação científica, melhor dizendo, né, canais de comunicação para a sociedade. Então, a gente usa divulgação científica porque vai fazer a informação chegar à sociedade em geral e não apenas aos nossos pares ou às pessoas que estão aqui na universidade ou no meio acadêmico, né? E isso também é um dos elementos, então, incentivados pela ciência aberta. Ou seja, vejam que a ciência aberta ela é bem mais ampla que o acesso aberto, embora daqui o acesso aberto seja o mais estabelecido até o momento, né? E que está refletido no LUME, que é o nosso principal instrumento de acesso aberto na URGS. Nesta tela, nós temos a taxonomia da ciência aberta, tem ali o link para o artigo, depois vocês podem pegar na apresentação, eu não salvei para jogar no chat. Mas, assim, esse artigo propõe, então, e são revisões, tem várias revisões dessa taxonomia, e eu só trouxe para vocês para reforçar, né, a gente só trouxe para reforçar a amplitude da ciência aberta, que vai trabalhar com acesso aberto, vejam as vias verde, dourada, etc., lá, né, os dados abertos de pesquisa, né, dados de pesquisa, então, aqueles dados que nós usamos nos nossos experimentos, serem compartilhados para o reuso dos demais e também para poder compreender e promover a reprodutibilidade. A questão da pesquisa reprodutível, muito importante, a avaliação da ciência aberta, com a avaliação por pares aberta, políticas institucionais de acesso aberto, que favorecem, então, a produção daquela instituição e incentivam a produção daquela instituição em acesso aberto, e diversas ferramentas, como próprios repositórios dos quais a gente está falando hoje. Então, a ciência aberta, ela se dá de várias formas, e dessa forma transversal que eu falei, né, que ela abrange a ciência, a educação, questões relacionadas à sociedade como um todo. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso aberto ainda, e depois passamos um pouco mais para o LUME, tá bem? O acesso aberto, ele tem dois lados principais que a gente gosta de sinalizar. A importância do acesso aberto para publicar, então, publicar para disseminar amplamente, para aumentar a visibilidade, etc. As vantagens, né? As vantagens de publicar em acesso aberto, falei para vocês antes que garante o registro da autoria, há o maior impacto de citações, depois eu reforço isso, então o acesso aberto, ele tende a gerar maior impacto de citações feitas por outros trabalhos, os nossos, né?
Tem desafios que vão desde a escolha de periódicos confiáveis até as taxas de publicação, que podem ter valores elevados. E tem boas práticas do acesso aberto, sempre verificar as políticas de arquivamento, também vou falar um pouco mais disso depois, e depositar em repositórios institucionais sempre que possível, porque isso vai garantir que a informação esteja preservada digitalmente e com acesso para todo sempre, assim esperamos, né? Então, temos essas características. Então, publicar. Por que publicar em acesso aberto? Porque tem essas vantagens e é importante para democratizar, então, o acesso à informação. E, por outro lado, nós temos a questão do acesso. Então, por que é importante acessar a informação em acesso aberto e valorizar a informação em acesso aberto? Primeiro, porque é o acesso gratuito ao conteúdo científico para todos, né? Inclui público sem assinatura, né? Ou que pessoas em geral que queiram ter acesso àquela informação e não só as pessoas que estão vinculadas a instituições acadêmicas. Acessar também para apoiar a ciência aberta, essa visão de uma ciência que tem uma abertura e que promove, né, o seu desenvolvimento para a sociedade. Redução de barreiras, maior diversidade de fontes, então nós temos diversas vantagens para acessar a informação em acesso aberto também. Desafios, como desafios, a gente tem a identificação de fontes confiáveis, um assunto que a gente trabalha muito aqui no Super 8, né, Gabriel? A questão das fontes confiáveis, então, utilizem fontes de informação confiáveis e que citem as fontes, então isso nos leva a um alerta sobre o cuidado com o uso de inteligência artificial para sempre fazer a atribuição adequada da informação às fontes e utilizar fontes confiáveis, né? Ou seja, utilizar as ferramentas de IA ou as fontes que utilizamos com atenção. E boas práticas, então, de por que acessar é usar repositórios, né, e publicação em acesso aberto. Então, se por um lado a gente se preocupa em publicar, em promover o acesso aberto pela publicação, também usar repositórios em acesso aberto e outros recursos favorece essa ideia da informação aberta, compartilhar isso com os nossos colegas. Então, tem essa relevância toda e, por fim, a gente pode sintetizar numa frase que é promover o conhecimento como bem público disponível para todos, né? Então, os dois lados do acesso aberto que a gente gosta de colocar. O acesso aberto, comprovadamente, tem promovido maior visibilidade e citações às publicações. Então, publicações, teses, dissertações, artigos divulgados em acesso aberto tendem a ter maior impacto de citações. Vejam, aqui teve esse primeiro estudo, então, que é de 2000, primeiro estudo citado por nós, né, porque é uma série de estudos sobre isso. Então, mostrando que as vias verde e dourada, né, a verde, que é um pouco mais ampla, ela tende também a gerar mais citações, e então uma comparação que mostra que o acesso aberto tende a gerar maior volume de citações para as nossas publicações na internet. Aqui nós temos a comparação com a via verde, via dourada, e os artigos que não estão em acesso aberto, ou seja, que são restritos e acessíveis apenas mediante assinatura. E aqui, comprovadamente, né, o acesso aberto com maior volume de citações, o que é muito natural, porque o acesso tende a ser mais amplo a partir da disponibilidade desses conteúdos na internet, não requerendo, então, assinatura para acessar esses conteúdos. Portanto, temos aqui uma vantagem comprovada do acesso aberto, que é maior visibilidade e impacto de citações no meio acadêmico. Bem, como falamos lá na Via Verde, nós precisamos estar atento às questões de arquivamento, né? A gente falou lá na Via Verde que, além de publicar em acesso aberto, então, essas revistas, assim como as Diamante, vão poder disponibilizar as publicações em outros locais, permitir, né? As políticas de arquivamento, quando a gente publica, vai publicar em acesso aberto, a gente precisa estar atento a elas também. Quando a gente vai publicar artigos de periódicos, por exemplo, verificar
se aquela revista que nós estamos enviando o nosso artigo permite o arquivamento dos artigos em diretórios, em repositórios institucionais, em sites, onde ela permite. No slide seguinte, a gente vai deixar aqui alguns repositórios de políticas de arquivamento que vocês podem acessar e consultar. Onde consultar essas políticas de arquivamento, tá? Então, a questão das revistas, geralmente a gente verifica naqueles repositórios. Quando se trata de capítulos de livros e outros, a gente precisa estar atento também, verificar se pode arquivar, ou seja, antes de colocar uma informação na web, seja no repositório institucional, seja no site pessoal, é preciso cuidado com as políticas de arquivamento e os direitos autorais. Fiquem atentos a isso, porque há legislação, né? E nós respondemos por isso, então, a gente sugere a vocês que, eu vou submeter um artigo para uma revista, verifiquem antes as políticas de arquivamento, antes de enviar o arquivo. E daí, essa revista permite que eu arquive, distribua e faça, né, outros usos do meu artigo, enquanto essa diz, não, você não faz nada, ele é nosso, só nosso, pronto. Então, a sua escolha, ela é baseada também por essa informação. O nosso repositório digital, ele também tem uma característica importante em termos de versões ou políticas de arquivamento, que é o seguinte, o Lume disponibiliza somente a versão final publicada dos artigos, a versão final da tese, a versão final do TCC. Não temos lá versões de um TCC, assim também não temos versões de um artigo. E um artigo tem versões, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, o Lume só disponibiliza a versão final, nunca uma versão que é a versão de prova ou a versão submetida. Então, o que vocês utilizarem no Lume, tenho certeza que se trata de informação final publicada. E como eu mencionei antes, para ir para o Lume, a produção intelectual é registrada no SAB. Então, nenhum de nós vai enviar os nossos artigos diretamente para o Lume, e sim fazer a entrega da sua produção nas bibliotecas. Se for um trabalho acadêmico, né, vai na sua unidade, conforme as orientações. Se for um artigo, também vai na biblioteca da sua unidade. E aí, depois a gente disponibiliza, então, registra essa informação no SAB, que é o catálogo das bibliotecas, e a partir daí ela vai para o Lume, certo? Esse tema, políticas de arquivamento, ele é relativamente novo. Vou falar brevemente sobre ele, deixar aqui os links para esses diretórios de políticas, vejam que tem nacionais e internacionais, enfim, para que vocês possam explorar, conhecer isso. Isso faz parte da dinâmica da comunicação científica, então, em especial para aqueles que têm interesse no meio acadêmico, que querem seguir uma trajetória de mestrado e doutorado, isso é bastante importante, faz parte da nossa formação acadêmica conhecer esses diversos instrumentos, mecanismos da comunicação científica que resultam na informação que a gente usa depois para produzir novos trabalhos acadêmicos. Bem, aproveitando o tema do acesso aberto, e depois a gente passa para o Lume, eu prometo, mas aproveitando o tema do acesso aberto, a gente inseriu esta tela no nosso curso para fazer uma divulgação extra, que são os acordos da CAPES para publicar em acesso aberto. Isso também é algo relativamente recente, bem recente, aliás, que é de 2023 para cá, e que muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre isso. Mas então, nós temos o portal de periódicos da CAPES, que nós conhecemos, que é uma fonte de informação qualificada, né? E o portal de periódicos da CAPES, ele nos dá acesso a conteúdos acadêmicos, científicos, uma biblioteca digital, uma das maiores do mundo, e nós temos no Brasil. O que acontece? Com a transformação, os novos rumos da ciência aberta e do acesso aberto, o portal de periódicos da CAPES passou a assinar acordos transformativos, acordos de leitura e publicação, que são o quê? São acordos feitos com editores, grandes editores, em geral editores internacionais,
para que os acadêmicos de pós-graduação, os docentes, enfim, de pós-graduação do Brasil, possam publicar em acesso aberto em periódicos desses editores sem pagar a taxa de publicação, a chamada APC. Tá? Então, isso é recente, nós temos vários acordos vigentes, já temos quatro acordos vigentes. Aqui a tela está desatualizada porque acabou de entrar um da Royal Society, temos um da Wiley, temos da ACS, que é da Química, e da ITRESE, que é da Engenharia. A Wiley é multidisciplinar. Então, caso estejam vinculados à pós-graduação ou à universidade, agora existe essa possibilidade de publicar em periódicos elegíveis desses editores, sem pagar individualmente a taxa de publicação. A CAPES faz esse pagamento a partir da aprovação, né, dos artigos avaliados pelos editores, ok? Isso não está relacionado diretamente ao Lume, mas está relacionado porque a publicação em acesso aberto pode, depois, de acordo com as políticas de arquivamento, ser disponibilizada no Lume. Por isso a divulgação. E eu comentei com vocês também que o Lume amplia a visibilidade da produção. Vejam como as nossas produções, uma vez estando lá no Lume, são acessíveis via Google Acadêmico, ou seja, pesquisando por uma informação no Google e no Google Acadêmico, os nossos trabalhos são localizáveis, e aí todo mundo acessa. As nossas teses e dissertações também estão disponíveis. A partir do Lume são coletadas as informações e disponibilizadas em diversas bases nacionais e internacionais, e o mesmo acontece com a nossa produção científica. Então, além de estar no Lume e ser top por estar no Lume, essa produção ela ganha novos canais, porque os dados, os metadados estarão disponíveis nesses repositórios, e as pessoas que fazem busca nessas fontes de informação vão encontrar as informações do Lume. Então, tem essa visibilidade como um provedor de acesso em diversas bases que ele vai estar disponível, e também poderíamos colocar aqui o portal da CAPES, que também recupera o conteúdo do Lume, né? E o Google Acadêmico de uma forma bastante ampla. Bem, chegamos a uma tela do Lume em que a gente vai mostrar para vocês, então lá no nosso repositório, depois a gente pode acessar, eu vou ficar só um pouquinho mais aqui, que lá na página do Lume existe um menu lá na parte superior, e dentro desse menu a gente tem uma aba sobre o Lume, a gente clica lá, tem dados de apresentação, estatísticas gerais do Lume e, muito importante aqui, instruções aos autores. Então, aqui, né, vão ter as informações para aquelas pessoas que têm interesse em ver o seu trabalho no Lume, trabalhos, né, que são a produção intelectual da universidade, definida assim pelas políticas institucionais, né? E aqui diz, né, o Lume disponibiliza documentos, o arquivo, né, os termos de autorização vão estar aqui, ele informa sobre o registro pelas bibliotecas, né, da unidade de vínculo, né, dos servidores, etc. E todas as informações, então, instruções aos autores de como proceder, podem ser acessadas inicialmente aqui. Todas não, um resuminho delas, e depois, então, a gente vai obtendo outras informações em outros canais. Bem, o Lume divulga, então, a versão final de um artigo. E nós temos diversas versões de artigos, né? O Lume divulga a versão publicada do editor, a versão final, não uma versão pré-print aceita, nem nada, a versão final publicada com todas as características que identificam aquela revista, como volume, número, página inicial, página final. Além desse tipo de publicação, versão final, existem as versões pré-print, que são aquelas que são submetidas à publicação em revista, mas ainda não foram avaliadas pelos pares. Então, pré-print tem essa característica, ainda não foi avaliada pelos pares e, portanto, deve ser usada com cuidado. Depois nós temos o post-print, aceito, o manuscrito aceito, então vocês podem localizar na internet alguma informação. Esse artigo é o manuscrito aceito, a versão aceita, ainda não é a versão final.
e lá é uma informação mais segura, porque já foi avaliada pelos pares, mas ainda não é uma versão final e não será incluída no Lume, então o Lume utiliza a versão final das publicações. No caso de teses e dissertações, é a versão final pós-defesa e sem chance de alteração, né? Porque daí é a versão final mesmo. Além do Lume, há diversos outros tipos de repositórios, né? Aqui a gente destaca para vocês os repositórios de pré-prints. Vocês vão ouvir bastante falar de repositórios de pré-prints, é um tema bastante importante nos últimos anos. O pré-print também ele é um instrumento que favorece a ciência aberta, porque ele disponibiliza em repositórios abertos a versão preliminar de um artigo em geral, antes da avaliação por pares. Então, esse artigo disponibilizado como pré-print, ele pode vir a ser publicado em uma revista ou não, de acordo com a avaliação que se fizer, mas ele vai estar lá disponível de forma aberta na internet. Promove a ciência aberta porque ele gera divulgação rápida, aumenta a visibilidade do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Rápida também favorece o registro das descobertas. Às vezes a ciência é tão rápida que ela não pode esperar o processo de publicação para dizer que aquilo está acontecendo. Tá? Então, os pré-prints têm essa característica. Por outro lado, eles precisam ser usados com cuidado, porque eles não tiveram uma avaliação por pares. Então, se os pares não disseram sim, ok, essa informação está legal, é isso mesmo, a gente tem que ter um crivo maior. Temos outras sugestões de repositórios de recursos educacionais abertos aqui, como o Zenodo e o Merlot, e tem repositórios, a exemplo do Zenodo, que além de pré-prints disponibilizam diversos outros tipos de documentos, né? Os próprios recursos educacionais, e assim vai. Então, o Zenodo aqui aparece em 2 lugares, porque ele é tanto um repositório de pré-prints como de diversos outros tipos de documentos. Esse é o mundo, então, dos repositórios. E repositórios são repositórios, não são bases de dados. Às vezes a gente ouve o estudante, né? Enfim, eu quero buscar nos repositórios. Repositórios são esses tipos de ferramentas, então. Depois a gente tem as bases de dados bibliográficas, que tem todas uma característica diferenciada de armazenamento, de critérios de seleção, etc. Então, em geral, para fazer uma pesquisa bibliográfica, a gente utiliza bases de dados bibliográficas, e repositórios e outras fontes de informação. Bem, acho que está um pouco teórico, né? Mas, enfim, agora nós vamos pesquisar no Lume, vamos para a parte prática, né? Vamos fazer a interação com o repositório. Caso eu tenha sido, assim, muito breve, me peçam, se quiserem que eu fale sobre os temas mais detalhadamente. A gente entende que é um assunto introdutório, informativo e importante para a formação de vocês, dos alunos de graduação, pós-graduação, para a atualização de pesquisadores, né? Por isso, tratamos aqui do acesso aberto e da ciência aberta. E agora vamos, então, falar da pesquisa no Lume. E agora sim, eu vou para lá, né? E vou dizer para vocês que o Lume é muito simples de pesquisar, e que além de encontrar as informações no Lume, a gente vai encontrar em outras fontes. Então, a gente vai exercitar lá uma busca, né? Vamos fazer uma busca simples, depois a gente pode fazer a busca pelas barras de navegação, vamos fazer um pouquinho disso lá. E vamos, se necessário, usar operadores booleanos. Eu não vou detalhar muito aqui os operadores booleanos, a gente tem outros cursos que exploram essa questão. Para o Lume, a busca é muito simples no próprio Lume, não tem uma grande necessidade de usarmos isso. Vamos fazer apenas esse exercício dos biocombustíveis no Brasil. Opa, percebi que o Brasil aqui ficou em inglês, mas enfim, a gente vai fazer esse exercício para ver a diferença de uso de operadores. Para uma pesquisa em bases de dados, os operadores são muito importantes. Então, é importante que vocês leiam, tenham acesso a essa informação. No nosso curso de introdução à pesquisa com bases de dados, a gente explora bastante isso.
como usar operadores, como trabalhar com estratégias, expressões de busca, enfim. Então, lá a gente pode descobrir um pouco mais. Aqui a gente deixou diversos operadores, podemos fazer alguns exemplos na nossa busca avançada, e agora a gente vai, então, diretamente lá para o Lume para fazer alguns exercícios, e vamos ver se eu não esqueço nenhum. Estou passando as telas aqui para a gente poder ir para lá. Tá bem? Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos navegar um pouquinho no repositório digital da URGS. Bem, aqui chegamos a essa nossa tela inicial. Vejam aqui, a gente sempre faz, né? Quando a gente fala sobre bases de dados, repositórios, a gente faz um reconhecimento de tela antes de começar a usar. Isso é muito importante até para ver os recursos de pesquisa que tem, né? Vejam aqui acima a gente tem o sobre, que eu falei para vocês, com as instruções aos autores. Esse é um ponto bastante importante do nosso repositório, né? Para a gente saber como, que são, que tipos de documentos, enfim, quais as orientações que a gente tem. E a minha internet ficou um pouquinho lenta. Se eu cair, por favor, me avisem, tá? Então, vamos dar mais um enter aqui, tentar acessar o Lume. E aqui a gente tem, logo abaixo desse menu de navegação, então, temos a caixa de busca, de pesquisa do Lume, que é bastante simples. Ela começa com a pesquisa simples e depois, se necessário, a gente vai para a pesquisa avançada. Mas, em muitos casos, a gente faz outros caminhos, tá bem? Aqui nós temos as comunidades, e as comunidades são clicáveis, ou seja, se eu clicar aqui, eu vou para dentro dessa coleção. Agora voltou, vamos ver se vamos conseguir. Por exemplo, é uma comunidade clicável, ou seja, se eu clicar em teses e dissertações, eu vou para dentro dessa comunidade e lá eu vou ver tanto o número de teses por PPG, quanto posso fazer a busca, né, de trabalhos a partir daquele formulário de busca. E temos aqui os trabalhos acadêmicos e técnicos, que eu quero lembrar que é onde ficam os nossos trabalhos de conclusão de curso também, tá? Então, está um pouquinho lenta a minha tela aqui, mas já vamos poder visualizar. Na caixa de busca, a busca simples, a gente pode explorar, vamos explorar o termo biocombustíveis, né? Se a gente quiser digitar, e vejam que eu estou usando o termo em português. Em geral, a gente trabalha com as bases, né, com um termo em inglês, quando usa bases internacionais, em português e espanhol, quando está usando as nossas bases daqui, nossos repositórios. Bem, enquanto eu esperava, o site andou. Então aqui nós temos a comunidade teses e dissertações, que eu quis abrir para mostrar um pouquinho a comunidade, tá? E aqui, o que nós temos? Temos um link que diz teses e dissertações defendidas na URGS, teses e dissertações não defendidas na URGS. Então, se a gente quer saber quais são as da URGS, a gente clica e vai ter a divisão por programa de pós-graduação. O mesmo acontece lá com os TCCs, deu um errinho aqui, tudo bem. Vamos tentar clicar de novo, ver se dá. A gente está com um pouco de instabilidade na internet, senão eu uso as telas então, tá? Mas apenas para dizer que se a gente clicar na coleção, a gente vai encontrar lá subdivisões de todos aqueles trabalhos, a origem deles por curso, por programa de pós-graduação, por unidade acadêmica. Tá? Então, isso ajuda, por exemplo, se eu vou fazer uma seleção no mestrado lá da área de ciências biológicas, né? Eu quero fazer uma seleção e quero ver quais são os trabalhos acadêmicos que estão sendo produzidos lá, ou quero desenvolver uma tese lá, ou quero saber que temas estão sendo explorados. Eu clico aqui na área Ciências Biológicas e vou ter a lista de PPGs desta área, né? Programas de pós-graduação e as teses e dissertações dentro deles. Na verdade, é uma coisa fantástica do Lume isso, que eu avalio que é um dos grandes usos do Lume é esse. Acessar aqui as coleções, vejam, aqui são os nomes dos programas, né? PPG Neurociências, PPG Biologia Animal. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter todos os trabalhos listados aqui. Lembrando que o Lume é um repositório de acesso aberto e tem o texto completo ou parcial, se o
autor disponibilizou apenas o parcial, tá bem? Então, mas sempre vai ter um conteúdo para a gente acessar. Não vai ter uma referência que a gente não tenha informação, um PDF para acessar, sendo um repositório de texto completo, texto parcial em alguns casos. No caso de teses e dissertações, a gente tem, por vezes, o texto parcial disponibilizado e depois, futuramente, pode ser que esse texto vá ser disponibilizado integralmente. Então, navegamos um pouquinho, nós vamos voltar para a página inicial. Não me perdi, vocês estão aí ainda, sim. Eu vou voltar para a página inicial e agora sim fazer uma busca básica para a gente ver, né, as informações, como que a gente recupera. Então, vou usar o termo em português, meu assunto de interesse é biocombustíveis. Eu estou usando um termo bem simples, não reparem na minha busca, porque a ideia aqui é demonstrar como acessar a informação disponível no repositório. Nós fazemos a busca e ele vai nos fornecer resultados para os quais a gente tem, então, acesso a partir do Lume. Como mencionei, a gente poderia também usar operadores booleanos, se desejasse aqui, né? Então, com o termo biocombustíveis, de forma geral, buscando em todo o repositório, vejam, nós encontramos 2038 resultados, e aqui estão eles. Nós podemos clicar e ter acesso ao conteúdo desses resultados. Então, vou clicar em um, para que a gente possa verificar a forma de acesso, o link que a gente tem para compartilhar, para fazer a referência, como que a gente trabalha com isso, tá? Então, a busca ela é bem simples, nós temos 2038 resultados, porque eu coloquei um termo bastante geral. Vejam, quando a gente clica no título, nós temos as informações do trabalho e temos aqui visualizar, abrir, onde vai estar o PDF. Eu vou abrir numa nova guia, enquanto ele abre, já abriu, que rápido. Então tá, aqui está o trabalho que nós clicamos. Poderia ser um artigo, uma tese, é um trabalho de evento, né? Então aqui está o trabalho que nós queremos, como é um resumo de evento, ele está em texto integral, que é uma página, ok? Então nós temos tanto acesso ao PDF, quanto aqui, gostaria de destacar para vocês esse link aqui, que agora eu deixei em rosa, que é a URL, né, fixa, ou seja, o link fixo, o link permanente deste registro aqui, ou seja, se nós formos citar esse trabalho, nós vamos usar esse link, vou copiar e colar este link, que é o link da referência, o link fixo, ou seja, permanente, sempre vai ser esse trabalho, né, usando então esse link. E nós não vamos usar qualquer coisa que conste no navegador, nesse caso tá parecido, mas não é igual, vejam, nós vamos usar esse link aqui para fazer a citação, o handler que aparece aqui, ok? Ele é uma espécie de DOI, para quem usa o DOI das revistas, conhece o DOI das revistas. E aí, usando aquele link, nós vamos cair sempre nessa página e poderemos abrir, então, o PDF do documento. Bem tranquilo. A partir da busca, nós encontramos resultados, selecionamos resultados e acessamos os resultados. Agora, eu vou exercitar o uso do AND, né, o operador booleano AND, para buscar que informação? Se até agora eu estava buscando todos os trabalhos que falassem de biocombustíveis, agora eu quero que falem tanto de biocombustíveis como de Brasil. Então, tem que falar biocombustíveis and Brasil. Isso vai fazer o quê? Vai gerar aquela intersecção, né, de trabalhos que falam das duas coisas. Então, o meu resultado tende a ser menor, mas menos não é pior aqui, né? Menos aqui, um resultado menor pode estar mais de acordo com o meu tema de pesquisa. Eu só quero saber de trabalhos que falam de biocombustíveis e Brasil. E daí a gente usa os operadores booleanos, como a gente faz nas bases de dados, e tem informação mais específica. Enquanto o repositório busca, eu quero dizer o seguinte, que dificilmente a gente faz uma pesquisa qualificada em bases de dados sem o uso de operadores booleanos. Isso é bem importante, principalmente o AND e o OR, tá?
Vamos ver nossos resultados, já volto para lá. Vejam se antes a gente tinha 2.000 resultados, agora a gente baixou para 18.000 resultados, ainda é bastante, né? E a gente poderia até botar um outro end aqui e dizer eu quero biodeterioração. Só sobre isso, que é o tema aqui do primeiro, biodeterioração, vamos ver. E aí a gente vai provavelmente ter um resultado menor e talvez mais adequado ao nosso tema de pesquisa. Então, sempre pensar o que eu quero buscar, qual é o meu problema de pesquisa, qual é o meu tema, a partir disso, identificar quais são os termos de pesquisa relevantes, ir para a base de dados e fazer essa busca. E aqui no Lume, como ele é relativamente simples para pesquisa, a gente está digitando na caixa de busca, mas a gente sugere que vocês também digitem a estratégia de busca num arquivo auxiliar e depois colhem na base de dados, porque nem sempre a gente consegue visualizar toda a informação, tá? E aí, sim, se nós queremos só trabalhos que falem de biocombustíveis e biodeterioração, nós encontramos aqui 40 resultados. E aí o nosso resultado está mais específico, mas possivelmente mais adequado ao nosso tema de pesquisa. E por isso, às vezes, menos é mais, né? Tá? Vou voltar um pouquinho agora, parar um pouquinho para ver como é que vocês estão. Tudo bem aí? Tudo bem até aqui? Vou adiante. Tudo certo por aqui. Por enquanto, não temos dúvidas aqui no chat. Tá bem. Ele é relativamente simples a busca, né? E aí depois a gente tem a busca avançada. Vamos lá explorar a busca avançada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos fazer a busca avançada e depois a gente finaliza lá com as comunidades e tal. Busca avançada, eu já estou meio no avançado aqui, deixa eu ver, já meio que fui, né? A busca avançada, vejam, a gente não tem uma opção lá na página inicial de busca avançada, então, em geral, a gente começa com uma pesquisa e depois a gente pode mudar, né? Agora eu quero biocombustíveis no título e eu quero uma pessoa específica como autora, então vou mudar, eu vou botar, vejam, eu vou usar vários campos, então eu vou usar agora a professora Fátima Bento, que eu sei que estuda isso, biocombustíveis e biodeterioração, eu não sei falar essa palavra, e vou fazer então com título, autor, poderia pôr assunto, mas eu vou deixar só título e autor, quero saber o que a Fátima Bento está estudando em termos de biocombustíveis e que está disponível no Lume. E aí a gente já vai fazer a pesquisa aqui. Eu me perdi, cadê o enviar? O enviar está aqui em cima. Deixa-me ver, está aqui o enviar, era só eu dar... estava aqui embaixo, desculpem. Era só dar um enter também, né? Então, a gente faz a busca aqui de uma forma mais específica, né? Vamos ver os trabalhos, então, dessa autora. Aliás, eu botei biocombustíveis no título, então vai obrigatoriamente ter que vir trabalhos que tenham a palavra biocombustíveis no título e que tenham a autoria dessa pessoa, tá? Isso tende a reduzir o nosso resultado bastante, mas pode ser um interesse de pesquisa. E aí só veio um, ok? É isso. Se eu colocasse no assunto, provavelmente eu teria um olhar mais amplo. Ou se eu colocasse, né? Vamos colocar no assunto enquanto isso, mas enfim, é bem simples. Enquanto ele faz essa busca, a gente observa que aqui do lado ele vai fazendo uma série de filtros que a gente pode, né, clicar para ver os autores relacionados, os assuntos. Então, sobre petróleo, o que tem com essa busca, né? Agora nós botamos os biocombustíveis no assunto, e aí o resultado foi um pouco mais amplo, né? Com essa autora, quais são os trabalhos que aborda biocombustíveis? Temos, então, no Lume, né? Aqui do lado também a gente consegue explorar um pouco mais as coleções, acessar por ano. Vocês viram, nem coloquei o ano, se eu quisesse colocar aqui o ano de publicação, várias possibilidades que a busca avançada nos permitem, né? E a gente pode buscar aqui, pode botar nossa busca de novo nessa busca lateral. Então, várias possibilidades de pesquisa a partir do Lume, que são todas muito simples. Para a recuperação da informação, há uma facilidade bastante grande, é mais a gente pensar o tema que a gente quer, veja, e depois a gente fazer a busca.
E aí, além da busca simples e avançada, eu vou voltar para a tela inicial para destacar o que eu já fiz no início, porque isso nos ajuda bastante, que é a busca por coleção, por comunidade de coleções. Então, lembrem, eu falei, você acessa uma comunidade, lá dentro tem os trabalhos de conclusão de graduação, nesse caso, né, produzidos na URGS. E lá você vai ter os cursos. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar os TCCs da área de design disponíveis no Lume, eu clico aqui e tenho esses 420 trabalhos. Não quer dizer que sejam só esses, são os trabalhos que estão em formato digital. Design é um curso relativamente novo, então provavelmente estão todos aqui, mas pode ser para cursos, né, que têm uma trajetória maior, pode ser que tenha trabalhos impressos nas suas unidades. Isso aqui nos ajuda muito a ter uma visão exploratória do que tem em uma determinada área. Então, super recomendo para vocês. Eu gosto muito de usar as comunidades do Lume para ter um olhar assim, descobrir o que o pessoal está fazendo, o que estão produzindo. Aqui também a gente tem aquela busca que eu fiz por comunidades, ela também pode se replicar selecionando, eu quero buscar só por teses e dissertações, só por eventos, como eu quiser, eu vou selecionando aqui e dá tranquilamente para fazer, né? Depois ali eu não tinha lembrado disso, mas então agora lembramos que a gente também, quando tem os resultados de busca, a gente pode filtrar os resultados por ano, né? Vamos ver se isso apareceu lá para mim, selecionando então o ano que a gente quer. E se eu quiser mais de um ano, por exemplo, eu poderia usar 2023, or 2024, or 2025. Vamos testar isso. Se eu tiver um resultado de busca aqui. Pois é, o meu resultado de busca já se foi. Então, vamos fazer um novo resultado de busca e selecionar os anos que a gente quer. Mas também a gente tem o campo, né, de ano, se a gente quiser um específico. A gente tem aqui do lado o filtro, né, que a gente pode buscar. Vou repetir a busca por biocombustíveis e ver se os filtros estão ativos nesse momento. Se a gente pode fazer essas adaptações, né, para ver somente os trabalhos mais recentes, por exemplo. Porém, sempre que a gente definir um período para a nossa pesquisa bibliográfica, é importante que a gente justifique essa escolha, tá? Então, não adianta dizer, vou olhar só os últimos anos. Aqui estão os filtros avançados. É importante que a gente justifique por que está olhando os últimos 5 anos ou os últimos 20 anos. Por exemplo, em 2000 foi publicada uma legislação que promove mudanças na biotecnologia nacional. Então, eu vou usar o ano de 2000 como data, como parâmetro, ou seja, ter justificativas que tornem essa definição relevante, né, para a nossa pesquisa. Aqui, então, a gente clicou depois do formulário de busca, eu não tinha percebido, estão aqui os filtros avançados, exibir filtros avançados, e aí a gente, eu quero 2000 e, vamos ver o que nós temos aqui, 2019, or 2020, or 2021. E aí a gente aplica o filtro, vamos ver se isso vai dar certo, eu não testei ainda, todo dia tem novidade. Então, senão a gente usaria um ano apenas, né? E aí a gente pode buscar informação aqui. E também pode ir adicionando novos campos, novos filtros. Aqui do lado tem um maisinho para fazer essa busca de informação. A minha busca não deu certo, ok? Então, quer dizer que a estratégia que eu usei não dá, com o OR não dá. Vamos fazer a busca, então, normal, selecionar o ano que nós queremos, ou lá nos filtros avançados, a gente pode também selecionar vários anos, vários filtros, e aí colocar cada um num ano, tá bem? Isso também dá para fazer aqui, a gente pode adicionar o maisinho, colocar 2023, depois 2024, como a gente quiser. Bem tranquilo de fazer. A ordenação dos resultados do Lume, né? Como que aparece? Por que um aparece primeiro, o outro depois? Em geral, a gente utiliza, né? As bases utilizam
o critério de relevância, que tem a ver com o algoritmo, a quantidade de vezes que aquela palavra aparece no resumo, título, informações do trabalho, e essa é a informação que está marcada por default no Lume. Então, é relevância, não é data de publicação. Mas a gente pode alterar, então, para a data de publicação, crescente, decrescente, se a gente desejar também. Bem tranquilo. Como comentei, chamamos atenção para o identificador persistente, agora posso usar a palavra certa, né? Que eu disse o link fixo, o link permanente, identificador persistente, que é semelhante ao DOI, que a gente usa ele sempre nas referências para que o link não venha a quebrar. Então, por exemplo, quem quer divulgar sua tese, seu TCC, pega esse link e envia para os amigos, coloca lá no Instagram, divulga para os seus colegas da universidade, coloca na rede social acadêmica, né? De diversas formas. Aqui nós já acessamos o texto completo, nós temos opções de compartilhamentos em redes sociais, eu falei, a própria informação, acesso aberto, ele pressupõe a ideia do compartilhamento, isso é bom para valorizar o nosso trabalho acadêmico, quando publicado, né, a gente vai lá e compartilha, então põe no LinkedIn, alguma coisa assim, e aqui as comunidades que a gente já falou. Bem, vou ver se eu não abordei alguma dessas questões, acho que essa guia aqui a gente não explorou, já volto lá e a gente faz, né, que é essa estrutura, a seleção das comunidades, né, e de qualquer forma, quando a gente acessa a comunidade na página inicial, é porque a gente, coincidentemente, não acessou a comunidade coleção produção científica, né, e aí ela tem essa subdivisão lá dentro mesmo, né, ou nesse menu que a gente pode explorar, então, a partir dali da lista de comunidades, a partir do menu de navegação. Vou fazer isso agora, então, só para finalizar, vamos explorar essa lista de navegação e depois contar para vocês. Então, agora aqui no repositório, clicando em coleções e comunidades, a gente chega àquele menu que eu tinha mostrado na tela. Vejam, só quero ver o que temos em termos de entrevistas na URGS. Aí eu venho aqui e vejo as 10.071 entrevistas que estão depositadas no Lume. Bem tranquilo também de acessar. Tudo bem? E aí nós finalizamos uma visão geral de Lume. Nosso repositório que tem esse conteúdo tão diverso e importante, e queremos mencionar com vocês que o Lume também é recuperado no Sabe Mais. O Sabe Mais é o catálogo das bibliotecas URGS, que compreende as coleções físicas e digitais. O Sabe Mais é um sistema de descoberta, então ele vai buscar as publicações, enfim, os acervos das bibliotecas URGS e publicações eletrônicas. Quando vocês buscam no Sabe Mais, vão buscar os conteúdos URGS impressos eletrônicos nos seus mais diversos formatos. E lá no nosso catálogo também é possível recuperar informações do Lume. Isso porque todas as informações do Lume são buscadas pelo Sabe Mais. Aí vocês vão me dizer, então é só buscar no Sabe Mais? Sim, se você buscar no Sabe Mais as teses e dissertações, você vai encontrar. Se você buscar no Sabe Mais, você vai encontrar também os artigos. E as informações que constam no Lume, em geral, são recuperadas pela busca do Sabe Mais. Então, por que buscar em diferentes fontes? Porque há diferentes mecanismos de busca, diferentes formas de visualizar a informação. Então, para buscar, por exemplo, eu fui lá na comunidade de teses e de dissertações e queria saber quais eram as teses de um determinado programa de pós-graduação, é muito mais fácil acessar pelo Lume. O Sabe Mais vai ter mais informação, porque ele busca nas diversas bases de dados, porém, essa informação adicional pode complexificar as minhas pesquisas em alguns casos. Por isso, a gente pode recuperar o conteúdo no Sabe Mais, todo o conteúdo do Lume, mas também a gente pode ir para o próprio Lume e navegar nele para ver como que a gente quer lidar com a informação, dependendo do objetivo da nossa pesquisa, do nosso jeito de usar as fontes e
tudo mais. Sabe Mais é a grande fonte de informação para a comunidade URGS, o grande catálogo que reúne toda a informação, incluindo a informação do Lume, então. Tá? E agora, para finalizar, eu peço que vocês fiquem conosco mais um pouquinho. A Gabriela já disponibilizou o formulário de avaliação deste curso, que é muito importante para nós, então preencham, por favor. Nós vamos finalizar falando de perfil de interesse no Lume e depois também abrimos para questões e comentários de vocês. Perfil de interesse é um mecanismo, então, que a gente registra, né, para que a gente possa, então, configurar as nossas informações de interesse, as áreas de interesse que nós temos e que queremos que o Lume nos avise, então, quando houver outras informações naquele tema de interesse. Eu já vou lá navegar também pela base, mas basicamente nesse perfil a gente informa, adiciona as nossas informações e diz qual é o nosso interesse. Aqui no meu caso, eu fiz um perfil de interesse onde dizia que eu tenho interesse em saber toda vez que houver atualizações lá nas teses de dissertações desse PPG, bioquímica, eu tinha interesse em saber. E aí a gente atualiza o nosso perfil e o Lume vai nos informar sobre as novas informações. Isso é o que a gente chama muito no Super 8 de faça a base trabalhar para você, que são os alertas de pesquisa. Então, a gente tem alertas de pesquisa, preciso me lembrar onde está o perfil de interesse. A gente tem alertas de pesquisa para nos ajudar a acompanhar as novidades da área, né? Isso é importante para nós. Especialmente para quem está no mestrado e doutorado, enfim, a gente tem esse acompanhamento, né? Então, eu preciso fazer login primeiro no Lume, é isso? Ou, Gabriela, deixa eu me lembrar. Estou perdidinha. Vou voltar lá. Eu estou acessando aqui porque eu também fiz o meu. A gente esquece. Tempo, e daí tem que relembrar. Que coisa, a gente esquece. Mas deve estar aqui, ó, entrar. Eu só não trouxe minha senha hoje. A gente faz login no Lume, daí vai aparecer a opção de perfil de interesse. Vamos ver se vai ser minha senha URGS, eu sei. Então, essa é uma dica que serve para o Lume e também para as outras bases de dados. Depois que a gente tem o nosso tema de pesquisa bem definido, expressões de busca, né, já montadinhas, a gente faz, então, esse cadastro nas diversas bases de dados para nos avisarem do que está entrando. Aqui nós temos o modo de acesso, vou usar meu usuário URGS, perfeito, e daí a gente vai acessar e ele vai nos permitir. Veja, identifique-se para receber alertas de novos documentos por e-mail ou RSS, que é a modalidade que tem. Então, feito isso, vai ser tranquilo, né? A gente poder compartilhar, ele já tem meus dados salvos aqui, estou no meu computador, com tudo seguro, mas nem tanto. E aí a gente vai poder cadastrar o nosso perfil de interesse, modificar, se for o caso, né? Eu não lembro se eu salvei aquele da bioquímica, se eu tiver salvo, eu já altero, se eu quiser alterar alguma coisa. E aí eu fico com o meu perfil ativo e recebo as informações, eu em geral escolho receber por e-mail, tá bem? E as atualizações todas. Está um pouquinho lenta a minha rede, mas creio que deve dar facilmente para acessar e fazer o nosso perfil. Então, nos encontramos, é isso mesmo, a gente se identifica, se loga, e depois, então, aí vai aparecer essa página com as informações, onde a gente pode, então, cadastrar as nossas informações e fazer assinaturas. Quando a gente for fazer assinaturas, aqui a gente pode buscar, né, adicionar, vejam, tem um adicionar, e a gente vai buscando os grupinhos, as comunidades, para poder adicionar os nossos temas. Nas bases de dados bibliográficas, isso tende a ser um pouco mais aperfeiçoado, porque lá a gente consegue salvar nossa expressão de busca e dizer, me alerte sobre esse tema de pesquisa. Mas é assim que funciona. Eu não sei se o meu já foi. Aqui a gente vai fazer um teste, então, com o meu compartilhamento de tela, para que a gente possa finalizar a configuração de perfil de interesse no Lume.
Então, aqui minhas informações, e a gente pode realmente selecionar coleções, no caso do Lume, né, para que ele nos avisem quando surgirem outras informações daquelas coleções. Pequenas, gente, tem milhares de eventos URGS, tem várias informações. Eu posso, por exemplo, escolher trabalho de conclusão de curso da ciência da computação. Toda vez que houver um novo, por favor, me avise. Adicionar e atualizar o perfil aqui, e ele vai, então, se comunicar comigo pelo e-mail que já está definido no meu cadastro. Sim? Então, bem simples, bem tranquilo, e é assim que a gente trabalha, então. Depois, todas as bases de dados, o Lume, enfim, tem o seu menu de ajuda, caso vocês precisem, tem toda a estrutura aqui da ajuda do Lume para apoiá-los em alguma questão, mas também, caso vocês necessitem e queiram conversar conosco das bibliotecas URGS, nós estamos sempre à disposição nas bibliotecas das unidades acadêmicas e dos campi da universidade, quer seja presencialmente ou de forma digital. Então, indicamos que vocês façam contato conosco, nos procurem para apoiá-los em suas pesquisas, enfim, dialogar sobre aquilo que vocês estão buscando, produzindo, etc. Nós temos um formulário, né, para vocês conversarem conosco, e aqui vocês podem escolher a biblioteca do seu interesse, lembrando que somos 31 bibliotecas na universidade, né, então, em geral, é bom conversar com a biblioteca do seu curso, da sua unidade acadêmica, que tenha especialização, conhecimento das bases de dados para apoiar vocês. Então, falem conosco, quer seja via formulário, no campus, nas bibliotecas, para a gente se encontrar, seguir produzindo conhecimento, né? Aprendendo e produzindo informação relevante para a sociedade. Aqui a gente deixa os nossos contatos, finalizando, né? Do Super 8, convidando a todos para voltarem em outros cursos, para estarem conosco, para estarem nas nossas atividades presenciais e virtuais, e também um pedido, né? Para que avaliem o nosso curso de hoje, para que a gente possa aprimorá-lo cada vez mais para os interessados. Ficamos à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigada pela presença de todos. Foi muito bom estar com vocês. Esperamos contribuir, então, e seguimos todos juntos fazendo a nossa universidade. Muito obrigada. Obrigada em especial a Gabriela pelo apoio. Ótima parceria. Estou muito feliz de trabalharmos juntos. Quiseres complementar, pessoal, não esqueçam de preencher a lista de presença ali no link da lista de presença para vocês garantirem o certificado também desse módulo. Obrigada, Dirce. Muito bem. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia. Até mais.